No programa Universidade Aberta de hoje, a gente vai exibir uma entrevista com o escritor Ariano Suassuna, no que aconteceu no Teatro Tuca em 2004, gravada pela TV PUC para o Canal Brasil. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Aparecida Junqueira, do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária, e ela vai comentar um pouquinho sobre a reportagem de hoje. Ariano Vilar Suassuna nasceu em Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa. Em agosto de 1989, foi eleito o sexto ocupante da cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras. O escritor faleceu no dia 23 de julho deste ano. Dentre suas obras está Uma Mulher Vestida de Sol, O Alto da Compadecida e O Santo e a Porca. Eu sou de uma cidade do sertão da Paraíba, chamada Taperoá, e havia um médico lá, culto, inteligente, e tinha as obras de Ibsen. E me emprestou. E eu, é claro, eu senti um impacto muito forte. E, no entusiasmo, eu, com 17 anos, tentei escrever uma peça sob a influência de Ibsen. Mas vocês bem podem imaginar que havia uma diferença, não muito grande, mas da Noruega para o sertão do Nordeste. Então, aqueles temas de Ibsen não me tocavam tanto, não. Então, eu parei, porque eu não consegui terminar a peça. E continuei a escrever meus poemas, que esses aí, eu já tinha tido a lição do romanceiro popular do Nordeste. Aos 20 anos de idade, aos 19. Eu entrei para a Faculdade de Direito do Recife, onde me tornei amigo de Hermílio Borba Filho, José Laureno de Melo, Luiz Magalhães, e juntos fundamos o Teatro do Estudante de Pernambuco. E Hermílio, quando eu mostrei a ele meus primeiros poemas ligados ao romanceiro, e ele disse: você precisa conhecer o trabalho de Garcia Lorca, as peças de Garcia Lorca. E me emprestou Irma, Bodas de Sangue, A Casa de Bernarda Alba, Dom Perlim Plim e outras peças. Bom, aí, diferentemente do que acontecia com Ibsen, havia uma identificação entre o meu mundo e o mundo de Lorca, não é? Professora, você orientou um mestrado que era focado na obra Uma Mulher Vestida de Sol, né? Comenta um pouquinho de como foi isso. Então, esse trabalho que eu orientei também foi a minha aproximação mais direta com Suassuna. E foi por uma insistência de uma aluna minha que tinha feito já uma especialização e queria continuar com Suassuna, porque ela era apaixonada pela obra dele. E ela também é paraibana. Então, ela tem uma ligação com essa questão da literatura popular e o interesse dela em continuar a trabalhar com a literatura oral, né? E aí ela trouxe Uma Mulher Vestida de Sol. A gente até poderia se perguntar, por que não uma obra mais conhecida de Suassuna? Mas era interesse dela trabalhar com a primeira obra produzida pelo Suassuna em termos de teatro, que era Uma Mulher Vestida de Sol, né? Que é a primeira peça dele. E também porque ela queria ter assim um conhecimento maior, instigava, né, saber diretamente dele por que a mudança da peça, por que a obra foi reescrita, né? Depois, logicamente, a gente vem saber que não é só essa peça que é reescrita, mas que ele vai reescrevendo suas peças, né? Então, a peça não é que está pronta de imediato, né, mas sofre essa transformação da reescritura de qualquer escritor, né, que fica assim, querendo lapidar o seu trabalho, né, e ele tem uma relação de lapidação, vamos dizer, com a sua escrita. E A Mulher Vestida de Sol foi um pouco isso. Ela foi escrita em 47, como participando de um concurso do Teatro de Estudante de Pernambuco, que ele foi um dos fundadores, né? E ganha esse concurso e ele reescreve essa peça em 57, vai ser publicada só em 64. Então, essa era um ponto que ela gostaria de discutir, de saber por que ele reescreveu, não é?
E por conta disso eu também me aproximei um pouco mais do Suassuna, não só para conhecer a sua obra, né, que não sou nenhuma especialista, mas esse contato primeiro que a gente vai tendo com a obra e vai nos instigando a conhecer um pouco mais o autor. Mas o interessante é que do autor a gente fica conhecendo, e que esta era a proposta dele, nós ficamos conhecendo um pouco mais dessa cultura popular brasileira, não é? E nos faz entender que não é simplesmente um popular na linha pejorativa, né? Nós temos de reconhecer nessa vertente dada pela produção do Suassuna o quanto é na própria proposta dele, portanto, uma relação do erudito com o popular. É isso que a gente tem que reconhecer no trabalho do Suassuna, em toda a sua produção. Não é só em Uma Mulher Vestida de Sol, que foi da onde ela partiu, né? Mas quem vai entrando no trabalho do Suassuna, entrando no próprio movimento armorial que ele vai produzir, né? Nós vamos reconhecer isso, essa ligação tão forte do erudito com o popular. Você acredita que os acontecimentos pessoais, como a morte do pai dele, influenciaram na temática da obra dele? Eu acho que, de certa forma, sim, né? Porque você vê que ele até se afasta, né? Do Paraíba e vai morar no Recife. Ele não volta mais para Paraíba, não é? Mas eu acho que é sem rancor. Porque ele vai ter essa dimensão. A dimensão humana no Suassuna é muito grande. E é essa dimensão que ele quer passar. Ele é um homem, né, que vive nesse século XX e que é um homem da esperança ainda, dentro desse século XX. E ele passa isso na sua produção. Então, não é um problema rancoroso que está ali pela morte do pai, mas é da compreensão, da dimensão do homem que ele quer descobrir nessa obra, não é? Então, eu acho que essa é uma outra característica que marca toda a produção dele no teatro, no romance e na poesia, né? A poesia dele é a menos conhecida e isso está para nós descobrirmos ainda, enquanto pesquisadores, né, e interesse que tivermos aí para chegar lá nessa produção toda que ele tem, né, nessa dimensão poética. Sim. Né? Bom, vamos assistir mais um trecho da entrevista com ele, que ele vai comentar um pouco sobre o Alto da Compadecida. Ah, sim. Quando eu comecei a escrever o Alto da Compadecida, para vocês verem como era o ambiente, eu fui visitado por um colega meu, um dramaturgo, que foi da minha casa, que eu não sei se isso acontece com vocês, eu tenho uma falta de sorte, tem gente que vai me converter na minha casa, eu não converto ninguém, tá certo? Eu fico dizendo, eu não vou na casa de outra pessoa, olha, você deve pensar assim, mas eu tenho uma falta de sorte para isso danada. De vez em quando vai um camarada lá em casa me dizer o que é que eu devo escrever e como. Pois bem, ele chegou lá e disse, eu soube que você está escrevendo uma peça de teatro. Estou. Ele disse, é regionalista? Eu sabia que não era. Estritamente não era, mas como de qualquer maneira. Eu disse, é. Aí ele disse, se passa no sertão? Eu disse, passa. Ele disse, tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Aí ele disse, como é o nome dos personagens? Eu disse, os personagens principais, eu disse, Chicó e João Grilo. Ele disse, Chicó, rapaz, não faça isso não. Me diga uma coisa, como é que vão traduzir isso? Eu sei lá, rapaz, não é? Vocês imaginem que preocupação infantil. Aí ele disse a mim, eu só boto nome nos meus personagens, nomes que possam ser traduzidos para o inglês e para o francês. Eu gosto muito, repara, eu gosto muito do nome Martin, porque é Martin na França e Martin nos Estados Unidos. Mas vocês imaginem eu botar Martin e Martin e João Grilo e Chicó. Professora,
O Auto da Compadecida, ela é provavelmente a obra que vem primeiro à cabeça de todo mundo quando a gente pensa em Ariano Suassuna, devido ao fato de ter existido uma série, um filme a respeito dessa obra. O que existe de importante nessa relação da obra audiovisual com a obra literária? Existe uma fidelidade na obra audiovisual quanto à obra literária? E qual a importância que isso representa nessa carreira literária do Ariano Suassuna, representada na televisão? Numa entrevista que ele dá, né, perguntam para ele como ele se tornou assim conhecido, né? E a produção mesmo dele, se foi pela produção, ele falou assim, não, acho que foi pela televisão. Entendeu? Exatamente por conta da adaptação. É aí mesmo que ele vai se tornar, né, essa figura que ele é hoje, né? Ou daquela época para cá, porque a peça é escrita em 55, não é? E aí, a partir disso, você tem toda esses prêmios que ele ganha em função, né, seja do filme, seja da peça, enfim, da televisão. Agora, eu acho que infidelidade não dá para falar, não é? Mas, os bons adaptadores têm lido poeticamente, tem sabido ler poeticamente a poesia que está nas peças dele, como está no Auto da Compadecida, né? Então, saber ler esse fio poético que perpassa a obra é fazer uma boa adaptação, é trazer para a outra linguagem a poeticidade que o texto tem, não é? E fazer essa tradução, ou não é simplesmente, né, uma mera tradução, percebe? É uma tradução poética e recolher desse material aquilo que é rico, aquilo que não vai ser simplesmente um popular para inferiorizar ou para não dar valor para a cultura, mas é aquilo que a cultura tem de poético. Então isso ele produz. E quem fez esse tipo de trabalho, que soube tão bem adaptar, tem trazido isso dentro das obras dele, que não foi só o Auto da Compadecida, né? Nós já tivemos outros trabalhos dele sendo aí produzido e revelando essa riqueza da própria peça teatral, mas para um outro contexto, para uma outra linguagem, que é essa da televisão, ou do vídeo, enfim, né? Ou do cinema. Caso essa obra ela não tivesse sofrido essa adaptação da literatura para o meio audiovisual, para a televisão, para o filme, será que o Ariano Suassuna não seria hoje conhecido somente dentro do meio literário? Poderia ser, né? Só lá no meio literário. Agora, a gente não pode esquecer que muitas das peças dele foram também encenadas lá no Nordeste, né? E depois disso, algumas até chegaram a ser encenadas aqui em São Paulo mesmo. Eu só não saberia dizer se essa encenação ocorreu por conta depois do Auto da Compadecida ou não. Percebe? Eu não saberia dizer, é uma coisa que a gente precisava buscar um fio dessa questão. Mas poderia, né? Quantos autores nós não temos por aí que está escondido ainda? Muito bons. Não é? E que são bons. E que só o tempo vai, na verdade, apresentar esses autores no futuro, né? Mas ainda bem que ele foi encontrado, né? Que alguém quis fazer essa adaptação, porque assim nós todos podemos conhecer um pouco mais de Suassuna. Legal, vamos ver mais um trechinho. Eu não acho que um escritor brasileiro deva escrever pensando no êxito que ele possa ter aqui ou lá fora, não. Isso, para mim, esses escritores que pensam, o êxito é uma coisa boa. Agora, não deve ser procurado como objetivo principal, não. O escritor verdadeiro, na minha visão, ele procura expressar o seu universo. Agora, é claro que ele procura expressar seu universo para os outros. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. É melhor você ter 10 leitores que leiam você 100 vezes do que você ter 100 mil leitores que leiam você uma vez ou não leiam.
O Suassuna diz que ele retrata, que ele consegue se ver no Nordeste. Você acredita que os nordestinos conseguem se ver nas obras dele? Sem dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Porque observe que ele parte desse repertório todo. Esse repertório é muito vivo no Nordeste. As festas está no sangue. Né? Vamos pensar quando a gente olha nas imagens na televisão das festas de São João. Né? E isso em determinadas regiões ali. Então, isso está muito presente. O folheto do cordel é alguma coisa. Eu acho que todo mundo tem nas suas casas um pouco desse folheto e conhecem esse folheto. O que que é? É vendido nas feiras. Ele parte dali. Ele parte dos folhetos que estão dos folhetos de cordel. Então, ele parte de alguma coisa que nasce com os cantadores, que é o homem do povo. Percebe? Que não é de nenhum homem ilustre que foi lá criar esse cordel. Não, parte daqueles cantadores que estão ali, que são homens comuns, que estão no meu bairro, muito próximos de mim. Não é? Então, essa vivência, né, que traz essa riqueza cultural e, por isso, a questão do popular mesmo nessa cultura. Não é? Mas para a gente observar o quanto que nos próprios folhetos a gente também tem a criação a partir dos contrários. E esses contrários permanecem no improviso, que está nos repentes, que está presente também, que você nota no folheto, ou nos repentistas. E ele cria esse teatro que nós poderíamos estar chamando também do improviso, entende? No modo de criação. Né? E há no improviso uma inteligência que nós temos de conhecer, que é para perceber o modo como ele opera com isto. Ora, para eu fazer esse improviso, eu preciso ter um repertório. Você percebe? Se eu não tiver um repertório, eu não faço. Então, como que eu opero este repertório? É o modo como ele trabalha esse literário, não é? Eu acho isso interessantíssimo. Vamos ver agora o que ele fala sobre a cultura de massa. Aqui em São Paulo, fizeram uma pesquisa uma vez. Preste atenção a esse disparate. A pergunta era: qual o maior artista de todos os tempos? O maior artista de todos os tempos. Sabe quem ganhou? John Lennon. Não foi nem o maior músico, que já era um absurdo. É o maior artista. Ele é maior do que Bach, do que Leonardo da Vinci, do que... enfim, é o maior artista de todos os tempos. Maior do que Homero, maior do que Dante. Isso é um absurdo. Isso no nosso país. Agora, eu reajo, às vezes é até por ignorância. Quando mataram o John Lennon, meu filho chegou junto de mim e disse: papai, mataram o John Lennon. Aí eu disse: quem é John Lennon? Eu não sabia nem quem era. Eu comecei a saber a partir da morte dele, foi que eu soube. E eu tenho um primo que é pior do que eu, meu sócio da minha criação de cabras. Foram dizer a ele disse: quem é João Lemos? Ele entendeu João Lemos. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçavam com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Porque quando a gente começar a achar que tudo isso é natural, quando a gente começar a achar que a música de Elvis Presley tem o mesmo valor da música de Debussy, aí a dominação é facílima. Tá certo? Porque a gente já se entregou interiormente. E eu fui procurado por um jovem artista, músico, que estava começando a carreira dele e que é hoje muito prestigiado nacionalmente,
E ele me disse, ele foi conversar comigo e começou dizendo: mestre, eu sou um armorial. Aí eu disse: então por que é que você se chama Chico Sainz? O fundamento da música de Chico era uma mistura de rock com maracatu rural. Aí eu disse: mas para que você faz essa mistura? Aí ele disse: mas eu faço isso para valorizar o maracatu rural. Eu digo: eu não posso entender como é que uma coisa ruim valoriza uma boa, não. Quer dizer, nós temos uma música pessoal, particular, singular. A gente não precisa lançar a mão de uma música exótica para fazer a nossa música, não. Professora, o Suassuna, ele foi... Ele falou muita coisa, ele sempre criticou a cultura de massa e a influência norte-americana no Brasil. A senhora não acha que é meio antagônico o maior sucesso dele ter saído da Rede Globo de televisão, que é meio o império norte-americano aqui no Brasil? Alguém que critica, né, a cultura de massa conseguir visibilidade justamente por causa dela, uma emissora como a Globo? Chega a ser um antagonismo isso? Eu não sei, né, se chega a ser antagonismo, porque a qualidade da produção não é assim tão de massa em termos de perder a qualidade do literário, a qualidade do imagético e fazer esse popular permanecer na qualidade rica que ele tem de arte. Então eu não sei até que ponto que eu poderia chamar isso assim, sabe, como um produto de massa, como a gente vê qualquer coisa aí que se multiplica sem o critério de valor. Essa fala dele mostra, e nós sabemos disso, que ele não só escreveu romances, as peças, poesias, mas ele tem ensaios, ele tem artigos, aonde ele vai discutir isso, ele tem tese, ele está pensando o homem brasileiro. Então, ele é um homem que revela essa questão da crítica, do valor, né, do juízo de valor, não só está presente nas peças dele, mas está presente nos artigos, como está presente na fala dele, nas conferências que ele dá, nas entrevistas que ele dá. Né? E eu acho que é esta qualidade que ele quer fazer permanecer, seja lá aonde for, mesmo que seja num veículo de massa. Tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Nós e vocês, como estudiosos também dessa questão da cultura, da imprensa, da televisão, do rádio, nós sabemos qual é o potencial que um veículo desse tem, até enquanto linguagem. Percebe? A senhora acha... Aí é uma questão de como eu trabalho esse veículo. Então, eu posso colocar uma obra de qualidade ali. Não posso? Posso. E se não coloco, deve ter alguns interesses aí por detrás, não é? Mas é uma questão de educar a percepção do espectador. A obra dele educa a percepção do espectador. E não educa só essa percepção em termos racionais. Educa em termos afetivos. E isso é fundamental, principalmente para nós hoje. Nesse mundo de violência, nós temos que educar essa afetividade, né? Diga lá. Eu queria saber da senhora, a senhora pensa que essa questão da Compadecida e de algumas novelas terem sido produzidas em função de obras do Suassuna, minisséries, isso também é um reflexo dessa questão de aliar o erudito com o popular, que era toda a função dele. Passar uma obra de qualidade para um veículo popular, que é um veículo que vai passar para milhões de pessoas. Eu acredito que seja isso, mesmo porque ele não aprova nada, não sai nada se não tivesse aprovação dele.
percebe? E para isso, eu acho que ele tem que ter uma discussão muito grande. Se antes era diretamente com ele, né? Quando ele ficou mais, vamos dizer assim, sei lá, ele começou a ter algumas pessoas, alguns assessores, não é? Que atendiam toda essa parte, mas a discussão era diretamente com ele, não é? Em termos de quem é que está fazendo isso? Como que você está trabalhando o meu texto? Eu preciso cuidar desse texto. Pelo pouco que eu conheço dele, ele é tão exigente, nós estamos acabando de ver aí a fala dele, o modo como ele avaliou isso, ele vai querer saber, sim, como esse texto está sendo passado. Né? Qual é a qualidade disso? Nós podemos ler algumas entrevistas dele em que ele fala dos diretores, dos adaptadores. Do Guel Arraes aí, por exemplo, ele já avalia. Tem entrevistas em que ele até avalia isso. Então, é porque ele discute isso. Ele é um crítico também da própria produção dele. E da produção, né, de como se opera como se opera a cultura popular. Né? E o que ele quer é manter a qualidade disso. Então, por isso que eu acredito que ele quer que se mantenha, sim, a qualidade dessa produção. E a gente vê, né, mesmo nas minisséries, o quanto isso se manteve. Né? Tá certo, professora. A gente agradece a sua participação. E a Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Até a próxima. Desculpe a maneira desarrumada como eu falo e muito obrigado pela atenção com que me ouviram.